Olá, gente. Por que não concordar com as pessoas que já pesquisaram a história do cangaço, dos reis do cangaço, e saber que há algumas pessoas que estão agora iniciando o trabalho, mas que essa questão das pesquisas já vem de muito tempo, várias décadas atrás. Então, concordemos em certos pontos e também atentemos para outros que não nos convenceram, né? Então, depois de observar o laudo da perícia das cabeças dos supostos cangaceiros, que também supostamente foram mortos ali em Angico, nós começamos a também fazer o nosso estudo, né? E porque, então, não compreender o porquê do doutor José Lages Filho, que periciou aquelas cabeças, ainda não eram os crânios, né? As cabeças ainda inchadas, com sangue, com pele, ainda tinha, digamos assim, estavam deformadas, né? E por que não entender o porém do médico legista, que era uma pessoa da polícia de Alagoas, porque não compreender o porquê dele ter feito a sua análise, ter elaborado todo aquele laudo e depois não haver enviado aos cartórios, digamos, o cartório de Vila Bela, que foi o lugar de nascimento, e também do registro de nascimento, né, da certidão onde os pais, né, solicitaram e foi feito pelo notário a certidão de nascimento daquela pessoa. Por que então o doutor Lages não enviou o laudo que ele, como médico, como perito, assinou e então deixou lá, mas não remeteu ao cartório para que o cartório emitisse a certidão de óbito. Aí teria posto fim a essa celeuma todinha, essa polêmica, essas dúvidas, né? O Virgulino, a cabeça era do Virgulino, a cabeça não era do Virgulino, ele morreu em Angico, ele não morreu em Angico, ele foi para Minas Gerais, ele foi para o Piauí, e assim por diante. Teria isso logo após, que foi o dia 20, aliás, 31 de julho do ano de 1938, se ele houvesse enviado o laudo, né, para o cartório, não teria, essa história não estaria rendendo tanto, né? Teria posto fim a esse episódio, né? Ocorre que, se o doutor Lages não tinha segurança, né, não no trabalho dele naturalmente, se ele não tinha certeza se as cabeças pertenciam àqueles indivíduos, digamos, ao Virgulino, por alcunha Lampião, e a Maria de Déia, né, que nem sabia à época que ela nem existia dentro do cangaço. Esse nome só foi posto nela muito depois, pouco tempo, aliás, depois de que ela, que foram mortos ali. Digamos que houvesse sido realmente o Virgulino e a Maria, né? Então, aí não teria essa, até hoje, essa discussão já teria tido o seu final à época, no ano de 1938. Mas, como o doutor Lages não conhecia, e pouca gente conhecia o Virgulino, sabia da sua existência, mas não conhecia.
não sabia exatamente quem era, às vezes dentro do próprio, dos grupos dele, né? Dos grupos dos matadores, né? Muita gente não conhecia o Virgulino. Via uma ou outra foto, talvez do Virgulino legítimo, como ele colocou, né? Porque muita coisa foi atribuída ao Lampião e muita coisa pairam as dúvidas ainda hoje, né? Então, certamente, o doutor Lages, né, perecia aquelas cabeças, emite um laudo, mas não envia ao cartório. Porque, gente, um perito, né, ele digamos, médico, perito, legista, né, ele, para enviar esse documento ao cartório, era necessário que ele tivesse certeza absoluta que ele havia periciado as cabeças dessas pessoas, dos reis do cangaço, Virgulino e da Maria, né? Certamente, ele não tem certeza, eram 11 crânios, 11 cabeças, aliás, 11 cabeças. Certamente ele ainda não tinha, ele ficou na dúvida, né? Será que eu vou pôr minha assinatura aí num documento oficial para enviar para o cartório e o cartório emitir a certidão de óbito? Muito perigoso isso. Por quê? Porque a partir da hora que o cartório pegasse aquele documento, o juiz também ia ter que analisar, o juiz da comarca ia ter que analisar, né? E então saber realmente vai se emitir essa certidão de óbito dessas pessoas. Como assim? Né? O cartório é uma coisa muito séria, é a lei, né? O cartório é poder judiciário. O doutor Lages não iria fazer uma coisa dessa sem os devidos cuidados. Por quê? Porque depois ocorresse o que aconteceu décadas depois com o Ezequiel, que chegou no cartório de Vila Bela, hoje Serra Talhada, e foi requerer a certidão de nascimento, dizendo, eu sou o Ezequiel, né? Imagina o Virgulino aparecendo tempos depois, né? E também fosse requerer o seu documento por algum motivo, né? Aí o cartório, aí ia ser um processo, né? Por quê? Porque o cartório iria questionar o doutor Lages. Ora, como é que mandou o documento sem ter absoluta certeza? Ele ia responder criminalmente por isso, porque é poder judiciário, o cartório é poder judiciário. Portanto, essas questões nunca foram solucionadas exatamente por falta de provas, né? Se aqueles 11 ali, aquelas 11 cabeças que foram enviadas ao estado de Alagoas e os corpos ficaram em Angico, né? Então, hoje seria fácil resolver isso, porque fazendo DNA, né? Aí comprovaria que realmente o doutor Lages havia periciado as cabeças. Mesmo sem os corpos, aí teria condições. Mas há 80 anos atrás, 83, meramente impossível. E doutor Lages não era bobo, né? De enviar um documento que ia exatamente ser examinado pelo juiz da comarca, né? E ele teria que responder se realmente aquelas cabeças, digamos, uma cabeça, conforme ele colocou, que tinha os cabelos lisos, barbas por fazer, bigode, né? E tinha uma trancinha. Muito estranho, né? Então, ele não quis se arriscar, né? E ele não ia incorrer num crime, né, de falsidade ideológica. Então, é assim que a história do cangaço ainda hoje fica sem solução, né? Sabendo-se que, a esta altura, o Virgulino não existe mais, mas
ele correria o risco naquela época, né? O, algum tempo decorrido, depois do fato em Angico, ele correria esse risco, sim, de até responder criminalmente. Porque mesmo médico, né, muitas vezes o juiz, quando quer confrontar, né, as informações, ele pede que mais de um perito faça aquele trabalho para apresentar e para que fique registrado no cartório.